Assim como foi feito anteriormente, abra a figura Cenário. Perceba que o desenho está em preto e branco, exatamente como foi citado na história. E como a ferramenta Pincel já está selecionada, não precisaremos fazer isso. Então selecione a cor vermelha. Em seguida, para colorirmos a imagem, clique e arraste nos locais indicados. Perceba que pintamos uma área que não deveríamos, assim como ocorreu com o cubo. E, como você deve se lembrar, isto aconteceu porque não delimitamos a área desejada. Deste modo, primeiramente vamos desfazer esta ação através do histórico, pois, como já sabemos, esta janela nos permite voltar no tempo e reverter o que fizemos. Então, com os seus conhecimentos, desfaça e oculte-o depois. Como já foi dito, precisamos marcar a parte que queremos. Sendo assim, utilizaremos a ferramenta Letreiro Retangular. Perceba que ficará difícil demarcar o quadro no local exato que queremos, pois a imagem está um pouco longe. E para melhorar, utilizaremos a ferramenta Zoom, a qual você já deve conhecer de outros programas. Ela serve para ampliar ou diminuir o foco, portanto, selecione-a no painel de ferramentas. Como queremos visualizar um lugar específico, no caso o quadro, clique 2 vezes sobre ele. Em seguida, para demarcá-lo, selecione a ferramenta Letreiro Retangular. Afinal, ele é um retângulo, concorda? E na sequência, clique e arraste nos locais indicados. No trabalho anterior, fizemos dessa forma para demarcar o cubo, mas nesse caso, como podemos ver, esta ferramenta selecionou parte do monitor, pois o local escolhido se trata de um retângulo imperfeito, e para que isso não aconteça, utilizaremos uma mais apropriada, a ferramenta Varinha Mágica. Mas antes, com os seus conhecimentos, desfaça esta seleção. Agora, para delimitar a parte que queremos, primeiro clique na ferramenta citada e, em seguida, no local destacado. Feito isso, vamos pintá-lo. Então, selecione a ferramenta Pincel e, em seguida, clique na cor indicada. E, sem soltar o botão do mouse, pinte toda essa área. Perceba que o quadro ficou com uma pintura mais suave. Isso só ocorreu pois já havíamos alterado a opacidade do pincel antes. Caso não tivesse sido feito, ele ficaria com uma pintura mais forte, igual aconteceu com o cubo, lembra? Mas ele ficou muito claro, concorda? Então, para escurecê-lo um pouco, passaremos mais uma vez o pincel. Então, faça isso. Como terminamos essa parte do quadro, desfaça a seleção. Pronto, até o momento não tivemos nenhuma dificuldade. Desse modo, continuaremos com o nosso trabalho. Agora, para pintar o chão, precisamos diminuir a visualização, pois desta maneira não conseguimos vê-lo por inteiro. E para isso, vamos usar uma opção que ajusta o nível de zoom e o tamanho da janela de acordo com o espaço disponível na tela. Estamos falando do botão Ajustar Tela. Portanto, selecione a ferramenta Zoom e, em seguida, clique sobre o respectivo botão. Assim ficou muito melhor, não é mesmo? Continuando, selecione a ferramenta Laço Poligonal e depois clique nos locais indicados. Agora, para selecionar a outra parte do chão, sem perder a anterior, pressione uma única vez o Shift e clique nos lugares apontados.
Na sequência, iremos colorir, então ative a ferramenta pincel e seguidamente clique na cor cinza. E como queremos que o chão fique sem transparência, vamos alterar a opacidade. Portanto, clique na caixa com este nome, digite o número 100 e confirme. Com todas as configurações realizadas, pinte estes locais e em seguida retire a seleção. Faremos a mesma coisa com as outras partes da imagem e, para facilitar a seleção, vamos utilizar a ferramenta Varinha Mágica. Então, no painel de ferramentas, clique sobre ela. Como você deve se lembrar, ela detecta e seleciona partes com cores semelhantes. Sendo assim, clique no local indicado. E para colorir, ative a ferramenta pincel, selecione a cor marrom e pinte-a. Por fim, não se esqueça de tirar a seleção. Perfeito, nosso trabalho está ficando muito bom, mas ainda não acabamos. Precisamos preencher o resto da mesa. Portanto, selecione a ferramenta Varinha Mágica, em seguida clique no local indicado, pressione Shift e clique no outro ponto. Agora, selecione a ferramenta Pincel. Pintaremos com um outro tom de marrom, então clique no local destacado, preencha esta área e depois retire a seleção. Certo, e para ver se você realmente entendeu, vamos colorir o monitor e o teclado. Desta maneira, selecione-os, como foi feito anteriormente, escolha a cor indicada, pinte-os e cancele a seleção. Perfeito, muito prático e simples, não é mesmo? Continuando, pintaremos a camiseta do homem. Então, selecione-a, insira a cor laranja indicada e depois retire a seleção. Muito bem, agora precisamos pintar o restante da imagem, mas como essa é uma tarefa que você já domina, entregaremos pronta. Assim terminamos o trabalho sem dificuldade e percebemos que não possui nenhum segredo para pintar uma imagem. Mas antes de fechar o programa, vamos salvar nossa figura. Para isso, clique no menu Arquivo e selecione a opção Salvar como. Digite Cenário underline colorido e depois o salve também com o formato PSD.
Com certeza você deve ter assimilado todos os conceitos ensinados durante a aula. Saiba que só obtemos este resultado devido ao seu empenho e força de vontade. Parabéns! O mérito é todo seu. Continue se esforçando, que temos certeza de que se sairá muito bem nos próximos trabalhos. E como não usaremos mais este programa, podemos fechá-lo. Então faça isso. Sendo assim, chegamos ao término de mais uma aula e esperamos que aproveite todos esses novos conhecimentos.